Ok, irmãos, então vamos prosseguir com a questão 5. Por que Mateus, Marcos, Lucas e João, os evangelistas, inspirados pelo Espírito Santo, se preocuparam em escrever os evangelhos? Essa também é uma boa questão, porque a gente tem que imaginar que a pregação do evangelho era apenas oral. Se a gente pegar o livro de Atos dos Apóstolos, a gente tem várias passagens nesse livro que mostram justamente a pregação em público dos apóstolos. Mas com o passar do tempo, as testemunhas oculares elas estavam se tornando cada vez mais escassas e disponíveis. Além do fato de muitas testemunhas que viram o que Jesus fez, viram a ressurreição, muitas dessas testemunhas estavam morrendo. Então eles se preocuparam em deixar um relato escrito para justamente aqueles que se convertiam tivessem uma fé sólida. Então, e não corressem atrás de heresias. Então, resumindo essa resposta que eu acabei de falar, nós podemos escrever o seguinte: com o número de discípulos crescendo, somado ao fato de haver poucas testemunhas disponíveis os evangelistas resolveram fazer um relato escrito das obras de Cristo. Eu tive que apertar aqui agora para poder caber, mas repetindo a resposta, com o número de discípulos crescendo, somado ao fato de haver poucas testemunhas disponíveis, os evangelistas resolveram fazer um relato escrito das obras de Cristo. Então, é um dos motivos pelos quais eles resolveram escrever os evangelhos. É fato também que por trás dessa escrita nós temos também a vontade de Deus e a inspiração do Espírito Santo. Lembrando que aquilo que Jesus falou em João, ele vos guiará a toda a verdade, e também ele fará lembrar, se referindo ao Espírito Santo, Jesus se referindo ao Espírito Santo, ele vos fará lembrar de tudo que eu ensinei. Então, são alguns motivos pelos quais os autores foram levados a escrever os evangelhos. A questão 6, lendo a questão 6, há muitas pessoas que questionam junto aos estudiosos por que existem 4 evangelhos. Se você fosse questionado, conseguiria dar uma explicação para tal questionamento? Então, uma questão bastante pertinente. Por que 4 evangelhos? Essa é uma questão que tem a ver com uma outra pergunta. Quem é Jesus de Nazaré? E os apóstolos, inspirados pelo Espírito Santo, resolveram apresentar 4 perspectivas de Jesus. Jesus não é alguém que pode ser enquadrado em apenas uma visão. Jesus foi a pessoa mais singular que teve nessa terra, né, que viveu entre nós. E tal fato
né, levou os apóstolos a escreverem, movidos pelo Espírito Santo, 4 perspectivas a respeito de Jesus. Então, nós temos que considerar quem é Jesus. Então, quem é Jesus? Então, essa é a questão, esse é o fato que vai dar a explicação de por que haver 4 evangelhos. Então, os apóstolos, eles apresentaram, movidos pelo Espírito Santo, quatro perspectivas sobre Cristo. E quais seriam essas perspectivas? Jesus como rei, Jesus como servo, servo sofredor, servo de Jeová, Jesus como o homem perfeito, e Jesus como Deus. Então essas são as 4 perspectivas e cada uma delas é transmitida por um evangelho. Mateus vai falar de Jesus como rei, porque Mateus está escrevendo aos judeus. Já Marcos, escrevendo aos romanos, vai apresentar Jesus como servo. Por isso que o evangelho de Marcos é um evangelho bem dinâmico, com poucos discursos. A gente vê Jesus em ação. Já Lucas, ele vai fazer uma pesquisa minuciosa e vai chegar à conclusão de que Jesus é o homem perfeito. Apesar de ele ser um ser divino, também ele se enquadrou muito bem no que diz respeito à sua humanidade. E o Evangelho de João, o mais teológico de todos, vai apresentar Jesus como Deus.